parabéns, que é a primeira vez que o Vasco venceu. Parabéns, hein? Ô, coisa boa! 2V, assim com a mão, ó. Até quando eu ganho eu sou zoado, não é Aqui, possível, ó. meu irmão. É a primeira vez que o Vasco ganha no Brasileirão fora de casa. Mas tem um número mais... Com o negócio de São Paulo, o que é? 13 anos. 13 anos. Fim do tabu. Hoje é dia 13. Tinha que tocar aquela música. Hoje I got a feeling. Isso tudo porque ele falou ontem que tava o quê? Feeling. Tá batendo Feeling, né, velho? Ele chegou aqui e Tartar falou assim, ó, o Vasco vai vencer. Por quê? Tô tendo um feeling. Não, ele falou, o Vasco não perde. O Vasco Não não perde, perde. venceu. Olha o feeling. Olha o Olha o feeling. feeling. Mas não é que o Vasco ganhou, meu camarada. Ele o Vasco fez o deu quê? show. Tu é Deu Vasco show, da passou Gama o em carro campo no São que tá Paulo. voando, vai O Coutinho tomando. não tá tão bem. Vai Toma, tomando. Gênio. Atuação de gala, esquece. São Paulo, volte sempre. Volte sempre. Roda o VT, por favor. O São Paulo começou assustando em chute de Luciano, mas a resposta do Vasco foi fatal. Ryan recebeu no meio de campo, avançou com velocidade, deixou os marcadores para trás e chutou no cantinho, 1-0. O camisa 77 ainda foi decisivo mais uma vez. Roubou a bola, chutou para a defesa do Rafael e no rebote, Nuno Moreira marcou o segundo do Cruz Maltino. O terceiro quase saiu quando Verrete deixou o PH na cara do gol. O lateral foi para cima e chutou para a bela defesa do Rafael. No segundo tempo, Coutinho tentou uma pintura e o goleiro do São Paulo espalmou. O time do Diniz estava inspirado e chegou ao terceiro em chute colocado do Verrete. Léo Jardim só teve trabalho quando Lucas Freitas recuou mal e quase fez um gol contra. Coutinho estava inspirado e obrigou o Rafael a fazer uma defesaça em cobrança de falta. O São Paulo ainda fez o gol de honra no finalzinho em belo chute de Rian Francisco. Mas já não dava tempo para mais nada. Final, São Paulo 1, Vasco 3. Isso é Vasco da Gama em campo que tá voando. Vai tomando, é o trem bala da colina, embalado e amassando. Eu fiz até oração pra Santo Antônio cuidar do meu casamento. Ó, o meu marido, Tartar, ele é vascaíno. Aí tem esses problemas lá em casa, entendeu? Tenho lá em casa esses problemas. Já quero ver o teu sorriso, já quero ver Tartar falar. Se ele já teve algum treinador parecido com o Fernando Diniz. Não fala agora. É que aqui tem o João Kleber, eu fiz curso com ele. Cadê o João Kleber? Da Gama, que resolveu todos os problemas dele ontem. Venceu fora de casa e não jogou um tempo só, jogou 2. Jogou 90 minutos o Vasco, Lucas Pedrosa. Eu gostaria de chegar aqui um pouco mais humilde, entendeu? Não tem como, pode ficar, Mas pode não ficar. tem como. Não tem como eu chegar aqui humilde com a atuação que o Vasco teve ontem. É claro que, pelo amor de Deus, é um início de trabalho. O Vasco ainda é uma equipe que tem que se consolidar dentro da tabela do Campeonato Brasileiro. Tem que repetir atuações como essa, se quiser também continuar pontuando fora de casa. Mas eu vou ser muito honesto. Pra mim, foi o melhor jogo do Vasco no ano. No ano. Não é que foi o melhor jogo do Vasco só fora de casa. Foi o melhor jogo do Vasco no ano. O Vasco, mesmo com o São Paulo cheio de desfalques, foi o cara que dominou a partida dentro do Morumbi. Então, eu gostei muito da atuação do Vasco. Tanto sem bola quanto com bola, a marcação alta do Vasco, a postura corajosa, a forma como esses jogadores também conseguiram entender taticamente o que o Fernando Diniz estava querendo, porque nos primeiros 10 minutos quem teve as melhores chances foi o São Paulo. Só que o Diniz não abre mão do jogo dele. Eu até comentei isso aqui ontem. Não interessa o campo, o que interessa é o plano de jogo, o que interessa é a ideia que ele teve. E aí ele orientou muito ontem, gritou muito no primeiro tempo para que o Vasco acertasse, e assim que o Vasco começou a acertar, o time começou a engrenar. Numa saída de bola ali do Hugo Moura junto com o Tietê, o Hugo acha o passe pro Paulo Quem? Henrique. Hugo Moura com o Tietê. Tietê jogou muito ontem também. E o outro? Hugo Moura. Hugo Moura, opa! Olha, o Vasco jogou tão bem. O Vasco jogou tão bem que o Hugo Moura deitou ontem. Essa que é a verdade.
E aí ele deu o Jogou passe bem ali pro mesmo. Paulo Henrique. O Paulo Henrique, de forma inteligente, dá o passe de costas, deixa o Ryan na condição de 1 contra 1 e o movimento. O movimento do Verratti para tirar o Arboleda do meio campo, deixa o Ryan conseguir penetrar naquele momento ali na parte central. O Ryan bate até colocado, coisa que não é muita dele, ele é mais da pancada. Bate colocado, faz 1-0, mais um movimento que também tem que ser enaltecido com o Fernando Diniz, essa marcação. Pressão alta, a pressão de perda e de ganha do Vasco da Gama foi muito grande nessa partida. E aí o Nuno conseguiu fazer o gol no rebote. Quase que o Paulo Henrique faz o outro gol, depois de uma jogadaça do Coutinho. E no terceiro gol, o próprio Paulo Henrique consegue fazer uma jogada espetacular pro Verratti. Aí teve mais uma chance do Coutinho. Só que assim, Fernanda, eu vou ser muito honesto. O Vasco jogou bem com ou sem bola, o Vasco foi muito bem coletivamente, foi infinitamente superior ao São Paulo, só que eu não posso deixar de falar aqui do que fez o Felipe Coutinho ontem. É assustador o que ele jogou de bola ontem no Morumbi. Lembrou muito aquele jogador que a gente se acostumou a ver no Liverpool, na seleção brasileira, no Barcelona, aquele cara que jogou também no Bayern de Munique, que foi campeão da Champions League. Impressionante, chamou a responsabilidade, talento para sair dentro das jogadas, carimbando o tempo inteiro, porque é o que o Diniz pede. O cara que é craque, o cara que é grande jogador, como ele fez com o Ganso, como ele fez com o John Arias, ele tem que estar tocando na bola, ele tem que estar participando do jogo. E o Felipe Coutinho ontem foi impressionante. Não fez gol, não deu assistência, mas foi o melhor em campo. Isso mostra como ele jogou de bola ontem. Enfim, eu acho que foi uma atuação espetacular do Vasco. Repito, uma grande imagem que o Vasco vai para essa parada da Copa do Mundo de Clubes. Claro que, repito também, tem que evoluir muito. Essa atuação não pode mascarar para a diretoria não pensar em reforços, tem que se reforçar, tem que trazer mais jogadores, porque o Vasco ainda é um elenco que tem deficiências, porém, sem dúvida alguma, é uma atuação que deixa o torcedor vascaíno muito animado e muito feliz. Fernando Diniz, Ryan, um monstro, jogando muito, o melhor jogador do Vasco com o Fernando Diniz, Verratti fazendo gol novamente, 19 gols, o artilheiro do ano, Nuno Moreira fazendo gol, Coutinho jogando muita bola, sistema defensivo bem alinhado. Enfim, cara, só parabenizar, porque ontem foi quase perfeito. Tirando o gol do São Paulo, quase perfeito. Cadê o MC Mois? É o homem que Isso canta... é Vasco da Gama em campo que tá voando. Aí, vai ó. tomando. Vai tomando. Vai tomando. É o trem bala Ele tá da feliz, Tatá. O homem tá feliz. Vocês raro, estão Tatá. felizes? É raro, Quando vocês entendeu? estão felizes, eu estou feliz também. Ô, Tatá, eu já quero saber de você em questão ao Diniz. Vini, eu vou contigo. Quero que você me falasse... É difícil a gente falar do 3 destaques do Vasco ontem, porque eu acho que o que sobressai com o Diniz sempre é o coletivo. Mas a gente vive um momento do futebol que mesmo que o cara seja de outra prateleira, que pra mim é o caso do Felipe Coutinho, ele precisa de um coletivo forte para conseguir mostrar os seus dotes. E a gente sente isso do Coutinho. Quando ele tá tranquilo, quando ele tá sentindo que o grupo tá funcionando, ele funciona também. Ontem ele foi o Felipe Coutinho que a gente está acostumado, o Vene Casagrande. Fernandinho, eu falei isso aqui em outros momentos, que a chegada de bons jogadores iria ajudar demais as atuações do Felipe Coutinho. Por exemplo, o Nuno Moreira é um jogador que chegou muito bem ao Vasco da Gama, o que facilita a vida dele. O crescimento de produção do Ryan também facilita a vida dele. Então, obviamente, que quando tem um coletivo que vai bem, a vida do Felipe Coutinho vai muito bem também, porque ele é um jogador que, fisicamente falando, ele não consegue entregar os 90 minutos. E quando ele tem alguns jogadores para ajudá-lo durante a partida, é óbvio que ele vai desempenhar melhor. E, de fato, é isso que o Pedrosa mencionou. O Fernando Diniz, ele gosta de ter jogadores como o Coutinho, que sabem jogar futebol, que são craques. Pega a bola e sabe o que fazer. E a gente pôde ver ontem um Coutinho sendo aquele velho e bom Coutinho. Mas eu gostaria de mencionar a partida de um outro jogador que não estava fazendo boas atuações, que a gente sabe que pode entregar muito mais. O Piton, um jogador que fez uma boa partida ontem, lateral esquerdo, que estava dando alguns moles em partidas que o Vasco da Gama acabou saindo derrotado. E ontem ele foi muito bem, tal como os outros jogadores. Mas como a gente criticou aqui quando ele estava fazendo exibições ruins, eu também vou elogiar agora, porque ele fez uma boa partida, embora o São Paulo também tenha facilitado a vida do Vasco da Gama. Mas eu acho que o Vasco é que fez parecer fácil, porque foi um massacre dentro de campo. Tanto é que a torcida São Paulina está vaiando, enfim. Mas eu falei isso aqui, o São Paulo no Campeonato Brasileiro é um time totalmente diferente do São Paulo nas Copas. Mas o Vasco soube lidar muito bem com a situação, mandou, parecia até que estava jogando em casa, nem parecia que a partida era no Morumbi, mas eu gostaria de mencionar essa boa exibição do Lucas Piton. Esse é o Piton que o torcedor vascaíno conhece. Tartá, Fernando Diniz, você não chegou a trabalhar com ele, né, ô Tartá? Mas você trabalhou com algum treinador parecido com o estilo dele? E se não... Você trabalhou com algum treinador que teve essa capacidade de recuperar peças, como ele fez com o John Kennedy no Fluminense, como ele está fazendo com o Ryan no Vasco da Gama?
Boa tarde, Fernanda. Boa tarde. Agora sim, tarde. a gente já tentou casar o homem, a gente já fez um link louco, o povo já saiu no pau aqui. Desculpa, aqui é uma loucura, meu. O negócio aqui, a gente tá com 20 minutos no ar, já parece que a gente tá um ano, né? Aqui é assim, a gente é meio totoca da cabeça. Pré-treino ainda no sangue. Tá tudo acontecendo. Mas respondendo a sua pergunta, realmente, né? Tem alguns treinadores que têm essa capacidade. O Diniz é um treinador que tem um diferencial muito grande, né? Ele pensa futebol diferente de tudo, mas nesse aspecto, realmente, de quem consegue recuperar, eu acho que o Renato Gaúcho, né? O Renato Gaúcho tem esse perfil, consegue realmente, às vezes, com um elenco onde não tem muita qualidade, trazer realmente o melhor de cada jogador, e com isso faz com que todos os jogadores evoluam e é um diferencial. Como é que é esse momento que eles recuperam o jogador, Tartar? Você que foi o cara que jogou bola, que viveu esse vestiário por dentro e, obviamente, já trocou com jogadores que, como o John, como o Ryan, precisavam desse apoio do treinador. Como é que funciona esse processo? É a conversa? É a amizade? Como é? Cada treinador, né, por característica, vai usar de uma artimanha. O Renato é muito no bate-papo, no dia a dia ali, ele vai te passando confiança. Eu acho que todo jogador também, isso trazendo um pouquinho eu que já estive ali dentro de campo. Quando o treinador chega para você, fala que quer contar, demonstra isso, né, durante ali o dia a dia, um carinho a mais, o treinador consegue massagear um pouco do seu ego, isso faz com que você evolua, né? Um elogio é sempre bom em qualquer profissão e faz com que você procure evoluir cada vez mais, e o Renato é um especialista nisso aí. O Diniz xinga bastante. O Diniz já carregou ele xinga bastante, né? Lulu, baralho, vem jogar. Aí ele para, bota a mão na cintura, aí às vezes ele faz assim, aí ele torna a xingar de novo. Mas os caras gostam disso. Mas eu acho que é isso, Pedrosa. Eu acho que o Diniz demorou a ser bem interpretado, né? Sim. Mas agora, já devido às passagens que ele teve já pelos times, todo mundo já sabe que é o perfil dele. Mas dizem que ele, no dia a dia, é um cara super agradável, né? Todo mundo gosta, né? Onde passa, sempre deixa bons amigos. Mas realmente, né? Isso na beira do campo Você ficou gostava realmente... do xingamento? Eu normal, trabalhei né? com o Muricy Ramalho, que... Então... Ele é super fofo, assim. Podemos dizer que era um treinador fofo demais. Falava, tipo, muito bonitinho. A gente tem algumas entrevistas dele aí, deu pra ver bem o perfil dele. Imagine isso no dia a dia. E você vê que o perfil... E eu perguntei pra você, talvez, um treinador parecido com o Diniz, mas você me veio bem aí. Olha aí, o Muricy pode ser o que a gente tinha naquela época. O Abel Braga, você trabalhou com ele? Era assim? Extremamente Trabalhei com o Abelão workaholic. também, né? Tem até muita gente que chama de Papai Abel, né? Sim. Realmente, o Abelão também tem esse jeitão acolhedor, né, dele. Abel, o Muricy, o Renato. Mas agora, principalmente o Muricy e o Renato tem esse perfil de não abrir mão de jogar, né? Que eu acho que é o que o Diniz prioriza sempre no futebol dele. O Renato também? O Renato também. Ele tem esse perfil de colocar e construir times sempre que... Ofensivos, né, cara? Então, realmente, o Renato aí é um cara que se assemelha. É, porque a grande característica, até quando o Vasco contratou o Fernando Diniz, eu quero que esse jogador que é nota 6, ele vire nota 8. Foi esse o pensamento do Vasco, porque esse cara, sendo potencializado individualmente, ele vai conseguir agregar no coletivo. Então, olhar para o Ryan do mês passado e olhar para o Ryan jogando hoje, parece que é outro atleta, gente. O Diniz, ele conseguiu evoluir o Ryan em um mês, mais do que ele tinha há mais de um ano no futebol profissional. O que o Coutinho também está jogando de bola, a forma como ele jogou ontem, tem tudo a ver com o Diniz. E eu digo isso não só desses dois jogadores, mas a intensidade, a forma como o Vasco conseguiu. O Vasco foi substituir com 35, 40 minutos do segundo tempo. E isso também mostra o que a gente sempre fala aqui, como o calendário do futebol brasileiro é cruel. Porque o Vasco ficou 10 dias sem jogar e você viu uma equipe completamente inteira dentro de campo contra o São Paulo. Eu estava até dando uma olhada nos números aqui dos times que mais jogam no último ano, que vão para a Copa do Mundo de Clubes. Chuta quem são os times que mais jogam. Bahia? Dentre todo mundo. Que vai para a Copa. Que vai para a Copa do Mundo. Flamengo, Palmeiras. Flamengo,
Fluminense, Botafogo e Palmeiras. 70 e tantos jogos cada um. Enquanto tem time com 40, tem time com 50. Eu citei o Bahia, porque o Bahia pode ultrapassar 90 jogos. Eu tava aí. Exato. Porque tem a Copa Nordeste. Exatamente. Exato. 91 jogos. Muito jogo lá. Então, isso tem que ser repensado pelo bem do nosso produto, para que esses atletas tenham condições de startar. Pode falar isso. Sim. Como é que era jogar de 2 em 2 dias, Tatá? É muito difícil, né? Isso para o jogador é muito difícil porque você não tem um tempo hábil de recuperação. E isso acaba acarretando muitas das vezes em muitos problemas físicos que acaba prejudicando alguns elencos que têm justamente o que o Pedrosa trouxe. Não tem um elenco muito recheado, Exato. com muitos bons jogadores, e quando você perde uma peça dessa, no caso do Vasco, como um Ryan, como um Coutinho, é difícil você encontrar ali dentro do elenco peça de reposição. E você, Tatá, você pegou essa transição de um futebol que fisicamente exige muito mais. Hoje em dia você corre muito mais, correto? mais. O Na sua Tatá época, você parou em corria- 23, gente. Você corria quantos quilômetros por partida? Hoje em dia o jogador corre cerca de 12. Depende muito ali da posição de cada um, mas é questão dali de jogadores que trabalham ali nesse extremo, realmente. Os extremos hoje em dia fazem essa função, né? Precisa acompanhar os laterais na fase defensiva e chegar ao ataque com velocidade, né? Então, principalmente às vezes em times reativos, esses extremos eles devem bater quase 15. Olha, e eu sempre elogiei os laterais, mas realmente, extremo, né? Se a gente, ainda mais quando eles correm assim por dentro, não temos telão, não. Vamos pra aqui, ó. Que já, o Flamengo já tá em solo americano, a gente mostrou ontem aqui o Flamengo chegando bem lá nos Estados Unidos e segue a preparação para a estreia com uma preocupação. Cadê? Fala galera do Vascão, bora reagir a mais um vídeo aqui dos canais ESPN analisando essa vitória gigantesca do Vasco para cima do São Paulo. O Vasco conseguiu respirar, precisa vencer o Botafogo no mês que vem para se manter na mesma colocação, né? Esse é o problema. Se o Vasco vence, ele se mantém na mesma posição que ele se encontra ainda. Por isso é muito importante essa vitória. Mas eu queria, antes de falar sobre os dois treinadores, falar sobre o jogo. Por que o Vasco conseguiu sair com esse 3-1 do Morumbi? Onde foi construída essa vitória do Vasco de forma tão contundente? Eu achei a tranquilidade que o Vasco teve com a bola no pé, no meio-campo principalmente. O Vasco, quando o São Paulo tentou pressionar um pouco mais o Vasco estava com tranquilidade para trocar passe. De primeira, ou dominar e soltar, o famoso não tá mais comigo. Não teve ninguém prendendo demais a bola e as movimentações, principalmente do Paulo Henrique, indo um pouco mais para dentro, para liberar o Ryan, que é o jogador mais agudo, o jogador mais de força pelo lado direito, funcionaram bem. E aí também teve a soma de uma noite infeliz do Enzo, né? O Enzo teve uma noite que ele tomou decisões erradas. Essa aí agora ele foi subir no PH e deixou todo o corredor livre pro PH. Depois pro Ryan, me desculpa. E aí o Ryan consegue ganhar na força ali depois dele, no bate-rebate, com uma certa tranquilidade até lá. Consegue tomar a bola, finaliza e a bola acaba sobrando pro Nuno Moreira. Então acho que além da tranquilidade... Porque tem a jogada no final do primeiro tempo, que é a jogada até do Coutinho, que é muito bonita. Foram 4 jogadores pressionar o Felipe Coutinho. Ele finge que vai jogar a bola para trás, vai à frente e os 4 jogadores ficaram olhando. Então acho que assim... O Vasco teve muita tranquilidade com a bola no pé e o São Paulo não conseguiu encaixar a marcação. Essa daí, ó. Sozinho, cara. Olha quantos jogadores de São Paulo tinham ali em cima dele. Mas isso Qualidade dele, óbvio. Qualidade do Coutinho, mas também de uma certa passividade do São Paulo nisso? Irritante até, em alguns momentos. Eu acho que quando a gente está falando sobre um meio-campo que teve tranquilidade para trocar passes, é claro que essas estatísticas e tal vai variar de quem está fazendo a estatística para outro, porque os conceitos de passe variam também. Mas meio campo do Vasco, Tietê, 93% de acerto de passe, Hugo Moura, 91% de acerto de passe, Felipe Coutinho, 92% de acerto de passe. Então não é volante que toca para trás, né? Sim. E o Coutinho, muitas vezes, o passe perigoso. É isso? E já no São Paulo, teve um jogador com 100% de acerto de passe. Foi substituído no intervalo. Mas o Pablo Maia não consegue mais ser o cara... E o São Paulo ontem não foi um São Paulo para interromper passe. Não foi um São Paulo que marcou. Opa, os caras estão pegando a bola aqui, normalmente eles estão encontrando aquele ali, o que a gente chama de linha de passe. Até o corpo mostra isso. Dependendo de como está posicionado o corpo, você já sabe para onde vai a bola. Essa leitura não é uma leitura difícil de fazer. O jogador profissional
E o São Paulo não cortou a linha de passe do Vasco ontem. Então o Vasco controlou a partida. Isso que é o mais surpreendente, assim. Desculpa te interromper, Marra, mas assim, o Vasco conseguiu controlar o jogo no Morumbi. Numa boa. Até o próprio o torcedor lá do Vasco, não, um empate, não duvido que assinaria. Assim, não duvido. Mas quando começa o jogo, você vê o Vasco tomando conta mesmo. O Luciano ali, basicamente no início do jogo, conseguiu aquela finalização, né? Que a bola passou um pouco mais ali perto do gol do Léo Jardim, mas de resto, foi um Vasco que... aproximação dos jogadores. E uma outra situação que a gente acha que vale destacar desse time do Diniz, né? Com o Diniz, ele está conseguindo repetir escalações. Lembra que a gente falava que o Carille, não é que ele não conseguisse repetir escalação, mas sempre estava com a língua aberta, né? Chegava no segundo tempo, um cansaço danado. Ontem, o Coutinho só foi sair do jogo quase nos 40, se eu não estou enganado. Não, acho que depois ainda. Não é? E numa intensidade danada. O time do Vasco continuou marcando, mas aí, assim, teve tempo, né? Sim, claro. Isso faz diferença. Quando voltar, não vai ter tempo. É jogo um atrás do outro. Mas para pelo menos recondicionar esses jogadores, né? Ganhar um pouquinho de força. Já eu vou chamar também o Vinícius Nicoletti para a gente falar dessa coisa de leitura corporal e do Zubeldia. Mas só mais um ponto aqui sobre o Vasco. O tanto de elogio que, obviamente, o Fernando Diniz fez ao Felipe Coutinho, falando sobre o desejo de renovar, enfim, da permanência do Coutinho, que é importantíssimo para esse trabalho do Diniz. Mas as coletivas do Diniz são sempre muito legais, né, de acompanhar. E ontem eu tomei café da manhã, na verdade, hoje, ouvindo o Fernando Diniz, né, Café com Deus Pai. E aí o Fernando Diniz falando sobre, assim, não adianta só quando ganha, Marra, falar que o trabalho está aparecendo. O trabalho já estava aparecendo, mas quando você ganha, fica muito mais fácil de você fazer o elogio, de você fazer a avaliação. Então, o Fernando Diniz falando de uma forma muito clara de que, assim, eu preciso falar também quando ganha que não está tudo certo ainda e também quando perde que as coisas estão acontecendo. Mas é bom ter uma vitória dessa para escancarar para vocês que está sendo feito. Tem um trabalho sendo feito no Vasco. Sim, mas fico muito tranquilo. Às vezes a gente aqui fala, assim, não ganhou, tal, mas está no caminho certo. Ou ganhou, mas não dá para entender como ganhou. Assim, ganhou porque a bola entrou ali, mas não produziu para isso. E é preciso que o torcedor tenha paciência. Para cobrar paciência do torcedor é um negócio difícil, né? Chato. Mas é preciso que o torcedor entenda que isso está acontecendo. Agora, se você quiser já virar, o trabalho do Zubeldia deu uma estagnada. Uma estagnada que eu acho que o departamento médico vai ajudar. Mas ontem foi um time que... eu até não vi duelos 1 contra 1, se o São Paulo ganha, como é que foi o índice. Entendi. Mas o São Paulo não pode permitir os gols que tomou. De vez em quando tem que dar um bicão pro alto, entende? Ô Vinícius, eu acho que isso é importante, porque assim, até mesmo a coletiva do Zubeldia, linguagem corporal, boa, Marra, linguagem corporal, a gente já viu o Zubeldia mais firme, mais bravo, falando um pouco mais ríspido. Ontem parecia um Zubeldia mais entregue, assim, de olha... Abatido. A gente não está conseguindo, a gente está sendo dominado, está sendo tecnicamente essa dominância em cima da gente. A culpa é minha, também é dos jogadores, mas é minha. Um Zubeldia diferente, Nicoletti. É isso aí, Mária. Aliás, você tomou café com... É isso aí, galera do Vascão. Vitória muito importante para o Vasco nesse momento. Não se mexeu muito na tabela, mas saiu da zona de rebaixamento, que no começo da rodada o Vasco estava na zona de rebaixamento, com a vitória do Santos. Mas o Vasco resolveu o jogo bem rápido, né? Rapidamente já estava 2-0. O Vasco está na 13ª colocação, 2 pontos apenas acima do primeiro time na zona de rebaixamento. Por isso, foi importante a vitória e por isso também é muito importante que o Vasco vença o Botafogo no retorno do Mundial. Obviamente, o Botafogo também já vai retornar antes, vai estar descansado, né? Vai ser eliminado aí na fase de grupo da competição. A chance é muito, muito pequena do Botafogo se classificar. Eu acredito que não se classifica. Se algum time se classificar, na minha opinião, o Palmeiras se classifica e mais ou menos ali o Flamengo, né? Mais ou menos. Mas para mim, quem avança nesse negócio aí é apenas o Palmeiras. Posso estar enganado, equivocado. O futebol às vezes nos surpreende,
Não era esperado que o Vasco fizesse um jogaço do tamanho que fez diante do São Paulo e foi lá e fez um baita jogo diante do São Paulo, né, pessoal? Então, futebol, as coisas acontecem. Muita coisa pode acontecer. Agora, tem que vencer os próximos jogos, tem que jogar bem, fazer uma sequência de vitória aí a partir do mês que vem, né? Ter uma boa sequência de vitórias no Campeonato Brasileiro. Se o Vasco consegue uma sequência de 5 vitórias no Campeonato Brasileiro, cara, 5 vezes 3 já é 15 pontos, né? 15 mais 13 já dá 28 pontos. Aí já fica numa situação mais legal aí para tentar buscar os 45, que é o primeiro objetivo, né? Para não dar sorte no azar aí na questão do rebaixamento. Mas jogando um futebol como o Vasco jogou ontem, eu acredito que ainda dá tempo de buscar um G7 ali e beliscar, quem sabe, uma vaguinha na pré-Libertadores.